Você já imaginou acordar e perceber que o dia nunca termina? Não importa o que você faça, não importa o quanto tente mudar, tudo simplesmente reinicia. Agora presta atenção nisso. E se eu te disser que essa história não é sobre escapar de um loop, mas sobre algo muito mais profundo, algo que pode estar acontecendo com você sem perceber? Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga suas próprias escolhas. Tudo começa com Daniel, um homem comum que acorda em uma terça-feira aparentemente normal, sem ideia de que aquele seria o dia mais longo da vida dele. E talvez o único. Daniel acordou às 7h12 da manhã com o som irritante do despertador. Ele levantou, tomou café, saiu para o trabalho e enfrentou o mesmo trânsito de sempre. No escritório, cumprimentou as mesmas pessoas, ouviu as mesmas reclamações, viveu exatamente a mesma rotina de todos os dias. Nada parecia diferente. Até que ele voltou para casa, jantou, deitou e dormiu. Mas ao abrir os olhos novamente, 7h12 da manhã, o mesmo despertador, o mesmo som, o mesmo dia. No começo, ele achou que era coincidência. Um sonho estranho talvez, mas não era. E aqui vem a pergunta: o que você faria se percebesse que sua vida travou em um único dia? Nos primeiros ciclos, Daniel tentou ignorar. Continuou sua rotina, fingindo que tudo estava normal. Mas pequenas coisas começaram a denunciar que algo estava errado. Ele já sabia exatamente o que as pessoas iam dizer antes mesmo delas abrirem a boca. Sabia quando o sinal ia fechar, quando alguém ia esbarrar nele, quando o telefone iria tocar. Era como assistir ao mesmo filme, repetidas vezes, até que ele decidiu testar. Fez algo diferente. Mudou o caminho. Disse coisas inesperadas e funcionou. O dia reagia às mudanças, mas sempre terminava da mesma forma. E então, tudo reiniciava. Mas será que mudar ações é suficiente para mudar um destino? Com o passar do tempo, Daniel começou a enxergar o loop como uma oportunidade. Ele fez coisas que nunca teve coragem. Falou verdades que sempre guardou. Arriscou, errou, tentou de novo. Aprendeu novas habilidades, decorou detalhes, manipulou situações a seu favor. Era como se ele tivesse tempo infinito para se tornar perfeito naquele único dia. Mas algo estranho começou a acontecer. Mesmo fazendo tudo certo, algo dentro dele continuava vazio. Porque talvez o problema nunca tenha sido o dia, e sim quem ele era dentro dele. Depois de incontáveis repetições, a empolgação desapareceu. Daniel começou a se cansar. Tudo perdeu o sentido. Nada tinha consequência real. Pessoas deixaram de parecer reais. Emoções começaram a desaparecer. Ele percebeu que sem futuro, até as conquistas perdem valor. E foi aí que ele quebrou. Sentado sozinho, olhando para o nada, ele se perguntou: se nada muda, então para que continuar? Mas talvez essa seja exatamente a pergunta que muda tudo. E se o loop não for uma prisão, mas um teste? Foi então que algo diferente aconteceu. Pela primeira vez, Daniel não tentou mudar o mundo ao redor. Ele decidiu mudar a si mesmo. Em vez de buscar controle, começou a observar. Em vez de reagir, começou a sentir. Ele passou a ouvir as pessoas de verdade, a ajudar sem esperar retorno, a prestar atenção em detalhes que antes ignorava. Pequenas atitudes, quase invisíveis, mas genuínas. E aos poucos, algo mudou. Não no dia, mas nele. E isso levanta uma questão poderosa. Será que a saída sempre esteve onde ele nunca procurou? Conforme os ciclos continuavam, Daniel começou a perceber padrões emocionais. Pessoas que antes pareciam apenas figurantes começaram a revelar histórias, dores, sonhos. Ele entendeu que cada repetição não era igual, porque ele já não era mais o mesmo. O dia era o mesmo, mas a experiência era completamente diferente. E então, ele percebeu algo que nunca tinha considerado. Talvez o objetivo nunca tenha sido escapar, mas evoluir. Mas se isso for verdade, o que acontece quando você finalmente aprende tudo o que precisava? Em um dos ciclos, algo mudou de forma quase imperceptível. Um detalhe fora do padrão. Uma reação diferente. Um pequeno atraso. Daniel percebeu imediatamente. Era a primeira vez que o dia não seguia exatamente o mesmo roteiro. Aquilo significava uma coisa. O loop estava começando a falhar. Ou pior, estava chegando ao fim. Mas isso trouxe um novo medo. E se ele voltasse ao normal, sem estar pronto? E se todo aquele tempo tivesse sido desperdiçado? Ou, e se aquela fosse a única chance de realmente viver? Na última repetição,
Daniel fez tudo diferente. Não tentando controlar, não tentando prever. Apenas vivendo. Cada conversa, cada escolha, cada segundo. Pela primeira vez ele não estava pensando no amanhã, porque finalmente entendeu o valor do agora. E naquela noite, ao deitar, ele não sabia o que ia acontecer. Não sabia se acordaria no mesmo dia ou em um novo. Mas dessa vez, ele estava pronto para qualquer um dos dois. E quando abriu os olhos, o despertador não tocou. O horário era diferente. O dia era outro. O loop tinha acabado. Mas aqui vai a parte que ninguém te conta. Daniel não saiu daquele ciclo como alguém que escapou. Ele saiu como alguém que entendeu. Porque no fim das contas, a verdadeira pergunta nunca foi como sair do mesmo dia, mas sim, o que você está fazendo com o dia que se repete todos os dias na sua própria vida. E agora eu te pergunto, será que você também está preso em um loop sem perceber?